Oi gente, hoje estamos aqui com a doutora Dalva Yuki Matsumoto. Ela é diretora do Instituto Paliar e vamos falar sobre opioides. Doutora, obrigada por estar mais uma vez aqui com a gente na TV Abrale. Para começar a nossa conversa, eu queria que você explicasse pra gente o que são os medicamentos opioides. É um prazer estar aqui também. Opioides são medicamentos que a gente utiliza para tratar a dor. A gente tem alguns tipos de opioides. Nós temos os opioides tem este nome porque ele é derivado do ópio. O ópio é tirado da papoula. O mais conhecido, o mais utilizado no início era a morfina. Por isso que às vezes as pessoas têm um certo receio de usar a morfina, né? Porque está muito ligada à questão do ópio. Mas da mesma forma que ela é um excelente analgésico, existem outros analgésicos derivados do ópio, ou provindos do ópio ou semelhantes, que nos ajudam bastante no tratamento das dores. E principalmente, como a gente está falando de câncer, das dores relacionadas ao câncer. Doutora, e qual que é a diferença entre os opioides naturais, semissintéticos e os sintéticos? Os opioides naturais são aqueles que são tirados do ópio mesmo, que é proveniente da planta, da flor da papoula. Os semissintéticos são aqueles que a gente utiliza a substância inicial e acrescentada a outras substâncias, outras moléculas, você pode chegar a um analgésico determinado para aquela ou para aquela dor. Os semissintéticos são os que têm uma mistura do medicamento natural e uma parte é sintético. Os totalmente sintéticos são totalmente sintetizados em laboratório. E nós temos uma série de opioides. Normalmente, a gente divide os opioides em fortes e fracos. Então, vamos falar dos fracos. Os fracos são principalmente codeína e o tramadol. Eles são utilizados para dores de moderada intensidade. E nós temos os opioides fortes, que são aqueles utilizados para dores mais intensas. Nós temos os naturais, como a morfina, que eu já citei. Nós temos os sintéticos, como a oxicodona. Nós temos o fentanil, que a gente tem na versão transdérmica, que é um PET, que a gente cola na pele, que vai absorvendo. O importante é dizer que cada opioide, ele tem uma ação diferente. Onde é que ele vai agir? Ele vai agir no cérebro. E o opioide, ele tem uma estrutura muito semelhante às substâncias que o nosso próprio organismo produz. Você já deve ter ouvido falar nas tais das endorfinas. As endorfinas são substâncias que a gente produz e que causam a sensação de bem-estar. A estrutura molecular dos opioides são muito semelhantes a essas endorfinas e agem no nosso cérebro, trazendo conforto, trazendo sensação de bem-estar. Doutora, e esse medicamento ele é usado só para tratamento oncológico ou também para outras dores? Para outras dores. Esses analgésicos são usados para qualquer tipo de dor, como eu disse, de dor moderada a dor mais forte. Entendi. A gente tem pessoas que têm doenças ou afecções que trazem dor crônica, por exemplo. E às vezes as pessoas têm que tomar cronicamente esses medicamentos. No câncer, como a gente já explicou numa outra ocasião, existem várias maneiras de um câncer causar dor. E aí, para cada tipo de dor, para cada localização, existe um opioide mais adequado para aquela situação. E falando especificamente agora de tratamento oncológico, ele pode causar alguma interação medicamentosa com os quimioterápicos? Interação propriamente dita, do ponto de vista farmacológico, quase não. Mas, tanto os quimioterápicos quanto os opioides têm efeitos colaterais. E que muitas vezes o opioide pode aumentar ou piorar algum efeito colateral do quimioterápico. Por exemplo, normalmente o quimioterápico dá náusea. Alguns opioides dão náusea. Então, o médico que está prescrevendo, é importante que esse médico oriente muito bem o paciente e reforce a questão, das vezes, da necessidade de um outro medicamento, que a gente costuma dizer de adjuvante. É aquele medicamento que ou vai potencializar o efeito analgésico ou vai minimizar um efeito indesejado desse medicamento. Ajuda a equilibrar. Exatamente, ajuda a equilibrar. E além das náuseas, existem outros efeitos colaterais dos opioides? Existem. Por isso que é muito importante o paciente ouvir bem as orientações do médico. Um dos efeitos mais importantes e os mais difíceis de controlar é a prisão de ventre. Por exemplo, a náusea, às vezes, ela acontece no início do tratamento e com o medicamento adequado ou mesmo com o passar do tempo, ela pode desaparecer.
acontecer. A sonolência também é um efeito colateral que pode ocorrer no começo do tratamento, mas de 5 a 7 dias após o início, essa sonolência desaparece. O único efeito mais duradouro colateral que o opioide apresenta é a obstipação intestinal ou a prisão de ventre. Por isso é importante o paciente saber, e é quase que mandatório quando o médico prescreve um opioide, prescrever um laxante junto. E entre esses e outros efeitos colaterais, a gente pode ter vários. Como qualquer medicamento, vai depender muito às vezes da sensibilidade individual de cada um. Então é sempre importante, quando se é prescrito qualquer medicamento, se o médico eventualmente não conseguiu explicar todos os efeitos colaterais, porque nem todos aparecem, né? E às vezes não vale a pena você ficar assustando o paciente. Mas se você tiver algum sintoma, é importante relatar isso para o seu médico, porque aí o médico vai poder correlacionar esse sintoma com a utilização do opioide e principalmente com a utilização do opioide e associação com outros remédios que você está tomando. Doutor, e o uso prolongado dos opioides, ele pode trazer algum dano para a saúde do paciente? Esse é o grande medo. Não. Às vezes você tem uma dor que ela é passageira ou que ela é transitória. Pode acontecer enquanto tiver o câncer ou enquanto estiver o tratamento. Existem algumas outras condições que a dor pode permanecer. Então, as pessoas não têm que ter medo de usar cronicamente o medicamento. Se bem indicado, se bem controlado, ele não vai causar dependência. A dependência química, né, que o medo maior é eu vou ficar viciado. A drogadição, que é o nome científico da dependência química, ela acontece naquelas pessoas com predisposição à drogadição. Da mesma forma que eu viro um alcoolista, um alcoólatra, se eu tenho predisposição para isso, com o opioide é a mesma coisa. Então, a porcentagem é muito pequena de dependência. Por um outro lado, com o passar do tempo, às vezes a dor pode aumentar e eu posso necessitar de uma dosagem mais alta do medicamento. E com o tempo, algumas pessoas podem desenvolver uma certa resistência àquele medicamento. Por isso que nós temos vários opioides. A indicação, nesse momento, é o que a gente faz o que a gente chama de rotação de opioide. Você está tomando uma morfina? Eu posso passar para uma metadona, para uma oxicodona, para um fentanil ou vice-versa, né? E isso pode prevenir essa tolerância. Por um outro lado, é muito importante as pessoas terem segurança que o risco dele ficar viciado é muito pequeno. Porque esse medo eu sei que é muito grande e isso muitas vezes impede que as pessoas de verdade consigam ter as suas dores totalmente controladas, muitas vezes por medo. E esse medo quase sempre é gerado pela ignorância, pela falta de conhecimento. Então é muito importante perguntar, tirar dúvidas, ir atrás do conhecimento para não ter medo de ser feliz. Porque a dor ela pode estar presente em várias situações, mas eu não sou obrigada a conviver com essa dor. Hoje a medicina está muito avançada. Hoje a gente tem uma gama muito grande, não só de medicamentos, mas de procedimentos que não são às vezes medicamentosos, que o paciente pode utilizar para ter alívio da sua dor. E viver com uma qualidade de vida melhor. Com certeza, porque isso é sempre muito importante e eu acredito que isso seja fundamental. Doutor, e além dos opioides, o que pode ser feito de forma alternativa para aliviar as dores? Existem várias coisas que a gente pode fazer que não são medicamentosas. Dependendo do tipo de dor muscular, dor neuropática, dor visceral, dor de várias formas, eu tenho várias coisas. Acupuntura é uma boa solução, massagem pode ser uma excelente solução e outras. Exercícios físicos podem melhorar, dores musculares. Então, existem várias coisas que a gente pode utilizar além dos medicamentos para o alívio da dor. Doutora, muito obrigada pela ajuda, pelos esclarecimentos. Eu é que agradeço pela oportunidade de conversar a respeito. E se você gostou do vídeo, deixe seu like aqui pra gente. E se inscreva no canal da Abrale. E deixe seus comentários.